Jesus. Canta com os braços erguidos. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Pão da vida, pão da vida, és tu, Jesus. Pão do céu, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus. Bem-vindos ao nosso Pão da Palavra, nesse mês de outubro, mês das missões. Que Deus nos conceda a sua graça e sua bênção para nos desinstalar, para que saiamos ao encontro do outro, lhe anunciemos a palavra e lhe tenhamos gestos de amor, de carinho, de solidariedade e de partilha. Nesse 27º domingo do tempo comum, a igreja medita Marcos, capítulo 10, versículo 2 a 16, no qual nós contemplamos dois temas distintos. Os discípulos perguntam a Jesus com relação ao divórcio e depois os discípulos querem impedir Jesus de acolher as crianças. Então, duas reflexões. Jesus retoma o projeto inicial do Gênesis, ou seja, o projeto inicial do Gênesis é o seguinte: Deus criou homem e mulher para que vivessem um projeto de união. O princípio de união é que deve nortear as nossas relações. Hoje em dia, o princípio que está norteando as relações é o princípio do se der certo, bem, se não der certo, amém, cada um para o seu canto. Não. O projeto inicial do Gênesis é que a gente deve nos esforçar pela união, pela busca da conciliação, pela busca do perdão. Homem e mulher nasceram para viver juntos, para conviverem juntos. Esse é o projeto inicial do Gênesis, retomado por Jesus. E Moisés deu a carta de divórcio aos homens justamente para resguardar o direito e a proteção das mulheres, porque naquele contexto a mulher era tida como coisa, era tida como objeto, era comprada pelo marido. Né? Então, resguardando o direito das mulheres, de proteção, de salvaguarda das mulheres, é que Moisés permite o divórcio nesse sentido, para que elas não sejam oprimidas, para que elas possam voltar ao seu lar para terem novamente vida digna e a possibilidade de um novo relacionamento, a possibilidade de um novo casamento. E os discípulos impedem Jesus de acolher as crianças. Ou seja, quando nós olhamos esse gesto de Jesus, nós precisamos entender que esse, na verdade, é um gesto da comunidade. A comunidade tem uma postura de acolher as crianças. E olha que naquele contexto a criança não tinha valor algum, a criança nem sequer era contada. Nós sabemos disso quando da multiplicação dos pães, quando Jesus multiplica os pães para uma quantidade de homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, a comunidade cristã tem uma preocupação com os pequeninos, com os pobres, com os excluídos, com aqueles esquecidos por todos. Simbolizado na criança está todos aqueles que são esquecidos pelo mundo, esquecidos pela sociedade. Então, que nós tenhamos essa postura de acolher os esquecidos, de ter uma palavra de amor, de carinho, de acolhida para aqueles que ninguém queira acolher. Simbolizado pela criança, simbolizado pelo pobre, simbolizado pelo marginalizado, simbolizado por aquele que ninguém tem amor, que aquele que ninguém quer estar perto dele. Jesus, no seu contexto, ele esteve perto daqueles que ninguém queria estar perto. Jesus se misturou com os marginalizados, Jesus se misturou com os impuros, lhes anunciou a palavra e disse: o reino de Deus é de vocês. Que Deus nos conceda a graça, então, de que nas nossas relações a gente sempre busque o princípio de união. Ou seja, o que deve nortear as nossas relações é a união e não a separação. Nós que possamos nos esforçar por buscar a união, a reconciliação e o perdão. E também acolher aqueles que são esquecidos. Ter uma atenção, um carinho todo especial por aqueles que são esquecidos por todos, pois neles se faz a presença de Jesus. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém.